Olha, senhores vereadores, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu tinha preparado outra fala, mas eu vou fazer a fala em 2 pontos. Primeiro ponto, 8 minutos, vereador Beto. Primeiro ponto sobre a fala aqui da representação dos trabalhadores bancários. Um monte de gente que está nessa sala ouviu a conversa e o que foi apresentado e penso, e quem está em casa, e penso que precisaríamos aprofundar um pouco mais este diálogo que foi aberto aqui pelo Leandro. Senhoras e senhores, vocês lembram quando agora, recentemente, durante a disputa eleitoral, tinha um conjunto da sociedade representado por alguns partidos políticos que falavam em autonomia do Banco Central? Lembram? E que tinha gente defendendo a autonomia do Banco Central? Eu puxo esse fio da meada para ir para o Banco do Brasil. E os companheiros trabalhadores sabem disto. O Banco do Brasil, na sua estrutura de comando, é algo que quase ninguém chega. Quase ninguém chega. E não pensem que ou o presidente da República vai dar as cartas lá, não. É uma estrutura que foi montada na lógica de alguns, na lógica da produtividade, na lógica do lucro, que os empresários não gostam, né, de que traduzir produtividade e lucro, mas produtividade é isto mesmo. Tecnicamente eles não aceitam, tecnicamente eles conseguiram convencer que produtividade não é lucro, mas é isto. Mais com menos. Menor força de trabalho, menor uso da força de trabalho, da inteligência humana, que é a força de trabalho, e mais lucro. E é isso que o Banco do Brasil tenta implementar quando vai fazendo o enxugamento de alguns setores. No entanto, tenho clareza que o lucro vai continuar, nesse setor vai continuar muito bem, obrigado. Então, por isso, parabéns aos trabalhadores que continuam lutando para continuar fazendo mais com mais. Ou com, pelo menos, aquilo que nós tínhamos, historicamente, o uso da força de trabalho, nas décadas de 80 e 90, no sistema, no nosso Brasil. Que ninguém vai destruir, mas que vai vencendo-nos aos poucos. Por outro lado, é a reclamação aqui do vereador Adriano Pereira, vereador Adriano. Eu tinha preparado aqui para fazer a fala sobre algumas questões aqui, e vou embutir a fala de Vossa Excelência, se me permitir, na minha. Nós que já estamos de cabelos brancos, e outros quase sem cabelo, né, vereador Beto Tribes, acompanhando a vida pública, o que nós temos visto historicamente nos governos? E vou falar de Blumenau. Primeiro ano chora muito, apresenta dívidas do antecessor. Segundo ano, sempre ano de eleição, enrola. Talvez, vereador Adriano, a velha política continue determinando a lógica no município de Blumenau. E o povo tem que ficar atento, porque no ano que vem, toda esta economia, todo esse dinheiro arrecadado com o IPTU, que aumentou até 300%, com a taxa do lixo, que aumentou 59,5%, mas todas as fontes de recursos, inclusive os recursos do Badesc, a partir do ano que vem eles começam a ser utilizados e propagandeados. Então, a velha prática política daqueles e daquelas que usam a prática da política. Porque eu tenho visto, ao longo dos tempos, muitos políticos que se comprometem a fazer uma coisa e não fazem. Tenho visto políticos e empresários que dão sua palavra, que assinam documentos e depois simplesmente esquecem de dar respostas. E falo isso, senhores, com tristeza, porque infelizmente, quando nós passamos por toda a cidade de Blumenau, e se vocês forem lá na casa do Wilfrido Alfart, lá no Jordão, podem ir lá.
Lá tem uma ata assinada pelos 3 candidatos a prefeitos de Blumenau, se comprometendo a fazer a pavimentação da rua Jordão. Os 3, que foram os 3 principais, que foram candidatos a prefeitos, se comprometeram. Mas eu vou adiante, eu vou atrás, vereador Ivanates. O então prefeito João Paulo Caran Kleinubing foi na igreja, lá no Jordão, encaminhou o restinho que precisava ser encaminhado do segundo trecho do Jordão e uma ponte, e comprometeu-se a executar aquela obra da Rua Jordão até o ponto final. O prefeito passado não cumpriu isto. E a comunidade sabe que eu estou falando, e quem não lembrar disso, é só lembrar da reunião que foi realizada lá na igreja luterana, lá da São João Batista, lá no Jordão. Estamos chegando a quase 2 anos deste governo, e aquela ata assinada na casa do Wilfrido Alfard, com a presença da comunidade, até agora não se tem uma resposta. Eu estou dizendo aqui, senhores, eu estou falando de obras, mas eu quero transportar isso, vereador César Sim, para todas as ações de governo. Para todas as ações de governo, porque, infelizmente, plano de governo é mera ficção, parece-me. Assinatura de político, candidato, é mera promessa, não se cumpre mais nada. Palavra dada na política por aqui não se cumpre mais nada nesse sentido. E isto muito nos entristece, porque a população lá do bairro acaba, por não conhecer, ela acaba cobrando estas ações dos vereadores. Os vereadores não podem fechar as portas. Os vereadores têm que estarem com seus gabinetes abertos, com seus telefones abertos, com seus espaços abertos, aqui conversando com a população e dando resposta. No entanto, o executivo acaba se fechando numa redoma e acaba não dando espaço. Nós queremos mais, nós precisamos mais. Agora, nós não precisamos de um governo sazonal. O nosso Brasil não tem tido um governo sazonal. Nosso Brasil tem tido um governo permanente, na última década, ou dentro da última década. Um governo permanente republicano. No entanto, os municípios têm feito governos sazonais. Quando interessa aos executivos, quando tem seus candidatos, ou quando são candidatos à reeleição, jogam a máquina para funcionar. Quando não são candidatos à reeleição, ou quando não tem candidato de seu interesse, deixam a máquina pública da situação que está. Isto vale para obras, isto vale para a saúde, isto vale para a educação, isto vale para a assistência. Então, eu estou fazendo essa observação, senhores, para reclamar aqui da velha política, e independente da idade do político. A prática da velha política não depende da idade, depende do político, independente da idade. Então, cumpra-se a palavra. Isso vale para cá, isso vale para qualquer espaço, porque homens têm palavras, ratos não. Um abraço a todos.